O julgamento do presidente Jair Bolsonaro chegou ao fim, precisa ser cancelado imediatamente. E a prisão do ministro Alexandre de Moraes acaba de ser exigida pela ministra Damares Alves, que em conjunto com outros senadores resolveram reagir durante uma audiência pública em Brasília com a participação de Eduardo Tagliaferro, ex-chefe de gabinete do Xandão, que resolveu abrir o bico e mostrou inúmeras provas de uma certa, possível, vamos colocar assim por enquanto, interferência do ministro Moraes nas provas que foram imputadas a Jair Bolsonaro e também nas delações premiadas que acusam o nosso presidente de tentativa de golpe de Estado. Esse material tem que ser encaminhado hoje para o ministro Barroso e ele, de ofício, tem que interromper aquele julgamento. Aquele julgamento está contaminado, as provas estão contaminadas. Qualquer estudante de direito sabe que tem que interromper aquele julgamento hoje. Chega, gente! Olha só, as provas estão aí. Eu sou militante de direitos humanos há mais de 35 anos. O que nós estamos vendo aqui é uma grande violação de direitos humanos. Pessoas foram acusadas, busca e apreensões foram feitas. Comprovação da pessoas foram presas com provas falsas, provas forjadas por um magistrado. Esse magistrado tinha que ser preso hoje. E o ministro Barroso, olha, vou dizer uma coisa, eu tenho diferenças com o Barroso, mas ele é um jurista sério. Ele teria que interromper esse julgamento hoje. O Brasil precisa ver o que nós estamos vendo aqui. Barroso tem que ter acesso a esse material hoje e tem que tomar uma providência. E o Davi Alcolumbre também. Que raio de Senado nós somos, depois de tudo isso aqui, a gente não fizer nada ainda hoje. Tá aqui a minha indignação. As provas que a ministra Damares Alves se refere, que são utilizadas como uma base para o pedido de prisão do ministro Alexandre de Moraes e o cancelamento do julgamento, são essas. Isso tá no meu notebook. Diversas vezes, quando eu morava em São Paulo, antes de eu vir pra cá, eu cansei de acordar às 3 da manhã, pegar todos os meus computadores, pegar os meus celulares, colocar no veículo, ir em outras ruas do condomínio, dormir no carro, dormir no meu veículo, para que, se a Polícia Federal ou qualquer outra polícia batesse na minha casa, não tivesse acesso a esse material. Era um material importantíssimo, importantíssimo. Então, eu ficava no veículo, no meu carro, até umas 7, 8 horas da manhã, após o momento que já tinha luz do dia, ligava para minha esposa e perguntava, posso voltar? Apareceu alguém? Fiz tudo isso justamente para preservar todo esse material, que é um material criminoso. Ó. Vocês estão vendo, eu estou correndo na tela? Vocês estão vendo eu correndo na tela ou não estão? Tá aparecendo para nós aqui a tela com os arquivos aqui, a data de modificação, o tamanho, o tipo, mas não tá abrindo o arquivo, né? Bom, peraí que eu vou interromper. De qualquer forma, que o senhor envie para a comissão esses arquivos. Sim, agora estão conseguindo ver? Bom, vamos lá. Tem a data aqui, ó, vocês podem olhar. Ó. Esse é o grupo de WhatsApp, né? Aqui a data dele. E ele vai embora. Ó, são mais de 1000 páginas de conversa. Um dos pontos que eu nunca falei, e eu faço questão de falar nessa comissão, é com relação aos empresários que o senhor acabou de citar. O Brasil acredita que aquela busca e apreensão feita, salvo engano, em 22 ou 23 de agosto de 2022, onde tinha o Meyer, o Morongo, o Hang, entre outros personagens famosos de empresários do Brasil, se lastreou, que não se lastreou somente naquela publicação do Amado no Metrópolis, que ela se lastreou em uma investigação prévia que aconteceu antes daquilo. Bom, agora de fato eu vou contar a verdade aqui, e se quiserem eu posso abrir e mostrar. E são dois fatos bem graves. Esse fato e o fato do atual procurador-geral da República, que inclusive está sendo reconduzido ao cargo. Tem que ser, nesse momento, tratado aqui. O que aconteceu naquele período? Apareceu uma matéria do Amado, se não me engano, no dia 18 ou dia 19. 17 de agosto foi a matéria, a busca e apreensão foi dia 23. Exatamente, era uma coisa mais ou menos inventando um pouco a lembrança da data. E o que aconteceu de grave naquilo? E de fato, sim, ele se baseou somente naquela matéria do Amado no Metrópolis. Ele pediu naquele dia que fosse feito, através dos juízes auxiliares, que fosse feito a matéria, a análise daquela publicação, retirado dali aquelas conversas que estavam na matéria do Amado, em WhatsApp, tentado identificar uma coisa ou outra, o que não era possível, porque se tratavam de conversas de grupo privado. Isso sim seria um ato criminoso da minha parte se eu fizesse. E colocar no relatório para que ele pudesse encaminhar à Polícia Federal, ou seja, ele já tinha a decisão, somente para ela cumprir o que ele queria. O jogo virou. A verdade é que aquele que estava com a caneta na mão, se colocando como grande julgador e defensor da moralidade, da democracia, da Constituição, está completamente colocado contra a parede. Eduardo Tagliaferro, de maneira espetacular, conseguiu provar cada palavra, cada sílaba, cada frase dita por ele. Conseguiu apresentar mensagens de telefone, áudios, vídeos, inclusive falou com muita propriedade sobre tudo aquilo que muitos de nós já estávamos suspeitando, ou seja, de que possivelmente uma certa tentativa de moldar o processo para colocar o Bolsonaro atrás das grades sendo feita por uma única pessoa e talvez até com a participação de outros colegas. Tudo que foi mostrado aqui é extremamente preocupante. Por isso que a ministra Damares Alves declarou que imediatamente o julgamento de Jair Bolsonaro precisa juridicamente ser cancelado.